um casamento e hoje é dia especial de ceia e de Páscoa. Páscoa, todos nós sabemos que é a passagem da escravidão para a vida e da escravidão para a liberdade e da morte para a vida. Mas, irmãos, eu não quero nesta noite falar sobre a Páscoa em si. Eu não quero falar sobre o termo da Páscoa, no dia que ela surgiu, se é tal data, a sua história, não. E nem tampouco eu quero falar aqui sobre o que o comércio prega sobre ovos de Páscoa ou se o tal coelho de Páscoa existe. Não. Mas eu quero falar do ponto principal da Páscoa. Eu quero falar do principal acontecimento que a humanidade já presenciou. O principal acontecimento que a humanidade já presenciou. Eu quero falar nesta noite sobre o centro da Páscoa, que é a ressurreição de Cristo. Eu quero nesta noite apresentar para a igreja provas contundentes de que Cristo está vivo. A palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite é para apresentar para a igreja, sim, provas contundentes que este homem que foi morto, que ele está vivo. Amém? E para isso, irmãos, nós vamos ler alguns textos. Hoje nós vamos viajar um pouquinho na Bíblia. O primeiro texto, ele está no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 30. Aqui. Esse momento aqui, irmãos, ele trata do nascimento, da anunciação do anjo a Maria de que Jesus iria nascer. No versículo 30 diz assim, ó: mas o anjo lhe disse, ele disse para quem? Para Maria. Ele disse assim, ó: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e você dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele, Jesus, reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Até aqui. O próximo texto, ele está no Evangelho de Mateus. Volte um pouquinho na Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Mateus 27, nós vamos ler o versículo 45. Diz assim, ó. Aqui esse texto nos fala do dia da morte de Cristo. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que você me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja e embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Irmãos, prestem atenção. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade
e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Irmãos, esses dois textos que nós lemos, eles tratam da anunciação do anjo a Maria, sobre o nascimento de Jesus, e esse outro texto ele nos relata o dia da crucificação de Jesus. Mas eu não quero me ater a esses textos. Eu quero me ater a outro texto agora, que eu digo para você, se a humanidade compreender este texto que nós vamos ler agora, que é um pouquinho extenso, muita coisa vai ser diferente. Muitos olhos, eu acredito que vão ser abertos nesta noite diante desta palavra, porque se tem alguém que acredita na direção de Deus, esse alguém sou eu. Se Deus direciona a palavra nesta direção, é porque tem algo muito especial por trás disso. E eu quero chamar a sua atenção agora para que você reflita comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Abra seu livro de 1 Coríntios, um pouquinho para frente, capítulo 15. Irmãos, pegando um gancho aqui no que o Jorge falou, quanta sabedoria havia naquele texto que o Jorge leu. Eu digo para você, olha a riqueza desse texto. Irmãos, presta atenção nessa leitura. Diz assim, é um pouquinho extenso, mas é necessário ler todo ele. A ressurreição de Cristo. Irmãos, quem está falando aqui? Paulo. Quero lembrá-los do evangelho que eu preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual vocês estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês terão crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, Paulo, como a um que nasceu fora de tempo. Porque Paulo não era apóstolo de Cristo, ele veio depois. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, eu trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos, e é nisto que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus,
Pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Fala a verdade. Eita riqueza, né? Jorge, você iniciou bem a palavra. Quanto aprendizado. Quanta riqueza num único texto, irmãos. O que foi a morte de Cristo? Vamos esclarecer alguns pontos. O que a morte de Cristo trouxe para nós? A morte de Cristo, ela nos trouxe o direito a ser quebrada o nosso afastamento eterno de Deus Pai. Nenhum ser humano, irmãos, nenhum ser humano, ninguém, nem eu, nem você, ninguém pode viver longe de Deus. Nós não fomos criados para vivermos distante daquele que nos criou. Ponto. Mas o pecado entrou. Quando o pecado entrou, houve um rompimento da nossa presença ao Deus Pai. Jesus é aquele que aplainou esta diferença que havia. Jesus é aquele, irmãos, não no sentido literal, mas Jesus é aquele que desceu no inferno e tirou das mãos de Satanás uma escrita de dívida que havia contra nós, e estendeu a mão ao céu e disse: Pai, aqui está a dívida que havia contra o teu povo. Então Jesus é aquele homem que permite a mim, que permite a você a falar diretamente com Deus. Então esse é o papel de Jesus. Jesus veio fazer isso. Só isso? Não. Só isso não. Agora, irmãos, crer que Jesus andou neste mundo, está fácil. Crer que Jesus foi crucificado, está fácil. Por quê? Há evidências de sobra. Agora, se nós somente cremos que Jesus andou neste mundo, que Jesus foi crucificado e que Ele pagou o preço por nós, mas se nós não acreditarmos e não tivermos a clareza de que Jesus de fato ressuscitou, eu digo para você com convicção nesta noite, isso é nulo. Sabe o que valida a Bíblia?
Sabe o que torna isso aqui verdadeiro? Não foi a morte de Cristo, a ressurreição dele. Está entendendo? Crer que Jesus só morreu, meus irmãos, nos torna a pior classe de humanos que existe nesta terra. Por quê? O que nos dá esperança? Aonde está a nossa esperança? A nossa esperança está em acreditarmos que este homem está vivo. Crer que Jesus de fato está vivo, meus irmãos. E aqui, meus irmãos, eu quero apresentar para a igreja algumas provas contundentes da ressurreição de Cristo. Eu quero apresentar para você que tem dúvidas, para você que não tem dúvidas, só relembrar provas contundentes de que Jesus de fato ressuscitou. Aonde? Dentro desse texto que nós lemos. Quero convidar você a ficar atento ao versículo 4. O versículo 4 diz assim, ó, Paulo falando, que Jesus foi sepultado, que ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Irmãos, prestem atenção. E ele apareceu a Pedro, depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 pessoas de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive. Irmãos, quem escreve a carta de Coríntios? Apóstolo Paulo. Aonde o apóstolo Paulo estava? Em Éfeso. Quando o apóstolo Paulo escreve esta carta? Lembrando que quando nós falamos de datas, não são exatas. Apóstolo Paulo escreve esta carta aproximadamente, sabe quando? Por volta do ano 55 depois de Cristo. Sabe por quanto tempo Jesus ficou aparecendo após a sua ressurreição a diversas pessoas? Provinha de teologia. Lembram por quanto tempo? Durante 40 dias. Quando Jesus ressuscita, ele permanece na terra aparecendo às pessoas por 40 dias. Quando Paulo escreve esta carta aos Coríntios, ele escreve essa carta aproximadamente 55 anos depois, e Paulo diz assim, olha, eu só não escrevo uma carta para vocês, como eu dou prova para vocês de que este homem apareceu a várias pessoas, e das quais muitos ainda estão vivos. Então, quando Paulo escreve esta carta, não era uma mera informação. Talvez se nós trouxéssemos o Jorge aqui e falássemos para ele explicar o que é uma testemunha num júri, é alguém que valida uma condição que ali está sendo apresentado. Então Jesus, meus irmãos, quando ele ressuscita, ele aparece a diversas pessoas, a várias, e a palavra diz que num momento a mais de 500 pessoas, e 55 anos depois, quando Paulo escreve isso aqui, muitos ainda estavam vivos. Primeira prova contundente da ressurreição de Cristo. Irmãos, quem escreve essa carta? Quem escreve a carta? Paulo. Quem é Paulo? Um apóstolo de Cristo, que nasceu fora de tempo, não é o que caminhou com Cristo. Irmãos, presta atenção. Presta atenção. Paulo, ele testemunhou algo não porque alguém contou para ele. Não. Paulo foi um terrível perseguidor da igreja, talvez dos piores que já existiram. E Paulo, um dia, a caminho de uma cidade chamada Damasco, o que ele faz? O que ele estava fazendo? Ele queria aprender exatamente pessoas que acreditavam na ressurreição de Cristo. Ele estava indo pegar pessoas que estavam dizendo, olha, este homem está vivo. E Paulo estava indo lá, estava dizendo assim, não, eu vou colocar esses caras no calabouço, vou prendê-los, vou judiar deles. Mas no caminho, sabe o que acontece? Paulo tem um encontro com Cristo. Jesus se revela a ele, e Jesus fala com ele. Paulo diz que Paulo cai. Alguns falam que ele caiu num cavalo, mas a Bíblia em nenhum momento fala que tinha um cavalo no meio da história. O fato é que Paulo cai, e Paulo pergunta, quem és tu? E ele diz, eu sou Jesus a quem você persegue. Irmãos, quem escreve esta carta não é alguém que escreve algo que ouviu por aí, não.
é alguém que teve uma experiência profunda, alguém que escutou a voz de um homem que diziam estar morto, mas que ressuscitou. A morte que trouxe vida, o sepulcro vazio que nos traz esperança. Primeiro ponto, várias testemunhas. Segundo, o homem que escreve esta carta, ele próprio conheceu a Cristo em pessoa. E o terceiro ponto, pela fé. Ai, Verão, pela fé, cara. Sim, pela fé. Como que eu desenvolvo a fé? Como que eu desenvolvo a fé? Primeira coisa, meus irmãos. Primeiro ponto. Eu preciso entender a história da profecia. Se eu não me interessar, não estudar a história da profecia, eu não vou entender. Então, o primeiro passo para que eu desenvolva a fé, eu preciso do quê? Eu preciso entender a profecia. O pastor Márcio, acho que foi o Márcio que falou, não me recordo quem falou recente sobre isso. Foi o pastor Márcio hoje de manhã, acho que no vídeo. Todo o Antigo Testamento é a profecia sobre a pessoa de Cristo. E se nós não entendermos a história do povo de Deus, do plano de salvação de Deus, nós não vamos crer neste homem. Segundo ponto, eu preciso me envolver com esta história. Como é que eu me envolvo com essa história? Meus irmãos, é não desistindo. É não desistindo da leitura. E o terceiro ponto, sabe qual é? O terceiro ponto é eu me permitir entrar dentro desta história. Irmão, se você quer se achar dentro disso aqui, se você quer entender, você precisa entrar dentro disso aqui. Você precisa se achar dentro dessa história. Irmãos, prestem atenção numa coisa. Preste atenção, meus irmãos. Prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês. O texto nos apresenta testemunhas. O apóstolo Paulo é uma testemunha viva. Aqui, ele era uma testemunha viva. E eu estou dizendo que pela fé, nós passamos a acreditar que Jesus ressuscitou. Estão comigo? Estamos na mesma página. Irmãos, prestem atenção numa coisa. Irmãos, prestem atenção. Por várias vezes eu já mencionei isso aqui. E eu acredito que hoje seja um dia oportuno para contar isso novamente. Meus irmãos, eu nasci numa igreja. Eu nasci dentro da igreja católica. Eu estudei para ser padre durante muitos anos da minha vida. Mas houve um dia da minha vida em que aquilo não me preenchia mais, eu decidi sair, casei. E, pela graça de Deus, a minha esposa conhecia Cristo e eu passei a conhecer a Cristo. Mas, meus irmãos, no transcorrer da nossa história, entra o pastor Márcio e a pastora Sheila. E o pastor Márcio, vocês já sabem como é que é o homem. Ele gosta de dar desafio para a gente, né? E ele, então, começou a me convidar para entregar a palavra de vez em quando. Ia para os encontros, fiz um encontro. Mas, irmãos, eu falo para você com todo o coração, eu já falei isso várias vezes aqui. Nas minhas primeiras ministrações, eu ministrava, não sabia o que estava falando. Por quê? Porque era humano. Era humano, não era espiritual. Era humano. Isso aqui não entrava na minha cabeça. Por mais que eu lia ou deixava de ler, não mudava muito. E eu preparava várias células e tinha um grupo de células, mas isso aqui não entrava, meus irmãos, não entrava, não tinha jeito. Mas, irmãos, presta atenção numa coisa. Houve um dia, irmãos, presta atenção no que eu vou falar para você. Houve um dia em que eu estava trabalhando num encontro. E no encontro face a face com Deus, que eu quero tocar nesse assunto daqui a pouquinho, tem vários momentos dentro do encontro que nos estimulam nessa busca por Deus. E num daqueles momentos no sábado de manhã, eu tive um encontro com ele. Como é que foi, Everaldo? Você viu o fogo desse... Não, eu não vi nada disso. Sabe o que aconteceu? Quem me conhece sabe que eu sou um homem difícil de chorar. Raramente eu choro. Eu sou assim. Irmãos, eu caí num choro. Eu chorei tanto.
sei se o Márcio lembra disso, eu chorei tanto. Irmãos, eu chorei tanto. Eu acho que não tinha nem água no meu corpo. De tanto que eu chorei. O choro passou. Passou, o encontro continuou, eu estava trabalhando nesse encontro. Irmãos, voltamos para casa. Voltamos para casa no domingo. E domingo à noite, não sei se 2, 3, se 4 horas, não sei o horário não sei. O que eu sei é que alguém me chamou. Irmãos, alguém me chamou, eu escutei, eu sei, alguém me chamou. Se fosse há anos atrás, eu não saberia quem era. Mas naquele dia eu soube quem era. Eu sabia que era o Espírito Santo. Eu sabia que era Ele me chamando. Eu levantei e Ele falou: pega a tua Bíblia, pega teu caderno, uma caneta e senta na tua mesa. Eu sentei e eu abri aquela passagem no livro de Atos. Aliás, uma hora dessa eu quero ministrar sobre esse texto, onde Paulo foge, o mar está violento, ele vai parar numa ilha. Paulo coloca a mão numa cobra e as pessoas dizem: o mar não o matou, mas é um assassino, vai ser morto por essa cobra. E Paulo chacoalha a cobra cai, e aí dizem que Paulo é Deus. Enfim, uma hora dessa nós vamos falar sobre esse texto. O fato é o seguinte: o Espírito Santo me mandou abrir nesse texto, e o Espírito Santo começou a ditar para mim, irmãos, as palavras desse texto, e aquilo começou a entrar em mim, aquilo começou a entrar dentro de mim, e aquilo passou aquela noite, veio a segunda noite, a mesma coisa, e o Espírito Santo me acorda de madrugada e fala: vai para a tua sala, senta, pega a Bíblia, pega o caderno, e novamente, livro dos Atos dos Apóstolos. Irmãos, a mesma coisa se repete na terça, a mesma coisa na quarta. Eu lembro que eu estava exausto fisicamente. Eu lembro que eu não tinha forças fisicamente, porque eu não conseguia dormir. Era tão intenso aquela presença, que eu não conseguia dormir, eu não descansava. E assim se repetiu na quarta, na quinta, na sexta. No sábado nós tínhamos o reencontro. E eu fui para esse reencontro, e eu cheguei lá, eu falei para o Bispo Eli, que ministrou aqui outro dia, falei: Bispo Eli, a situação está assim, assim, assado, ele fala comigo e eu não consigo descansar. E ele falou: Everaldo, calma, nós vamos orar por isso, isso vai acalmar, e você vai aprender a controlar isso, a dominar isso. E o Bispo Eli ali orou comigo naquele momento, e aí, irmãos, eu comecei a entender a palavra de Deus. Por que eu estou te contando isso? Porque eu quero dar a você provas contundentes que Cristo está vivo. Irmãos, eu falo para vocês, eu, Everaldo, falo para você, não com base no que homens me falaram, não, eu falo com base de que o Espírito Santo abriu a minha cabeça e me revelou isso. A minha fé, ela não é pertinente a alguém que veio na minha casa e disse: Everaldo, ele está vivo. Não, foi o próprio Deus que apareceu a mim, e eu sei do que eu falo, eu o conheço, e ele disse a mim: Everaldo, ele está vivo. Você consegue compreender? Irmãos, não é uma história, um filme, não é algo que inventaram, não é. Jesus morreu, sim, é verdade. Você vai morrer? Sim. Eu vou morrer? Vou. É uma verdade. Mas assim como Ele morreu, como Ele ressuscitou, você e eu, Romanos capítulo 12, se não me engano, diz assim: cada um dará conta de si mesmo a Deus. 14, 12, se não me engano. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu e você, nós viemos sozinhos a este mundo. Nós viemos sozinhos. Irmão, entenda uma coisa: você vai morrer, eu vou morrer. E no dia da morte, sabe o que vai acontecer? Eu e você, nós vamos estar sozinhos. Eu falo para minha esposa às vezes: meu Deus, quando eu partir, eu vou estar sozinho, eu vou estar sem você. Você consegue compreender? Cara, você vai sozinho. Só que tem alguém contigo. Mas tem um porém: somente aquele que de fato, irmãos, de fato,
reconhecer que esse homem morreu na cruz por você e que o sangue dele tem poder para te salvar. Se você não crê nisso, meu irmão, desculpe, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Irmãos, eu vou acelerar aqui um pouquinho por causa do tempo. Irmãos, aliás, não, tem um assunto que eu não posso deixar passar. Irmãos, preste atenção numa coisa. Se você... A melhor forma de você entender isso, de você ter esta convicção dentro de você, sabe qual é? É cada um tendo a sua experiência com Deus. Eu sei, irmãos, eu sei do que eu falo. Muitas pessoas aqui têm uma profunda intimidade com o Espírito Santo. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que têm uma profunda intimidade com Ele. Mas cada um precisa ter a sua experiência individual. E aqui, irmãos, eu quero abrir um parênteses, eu não posso deixar de falar isso. Se você tem qualquer dúvida sobre o plano de salvação de Deus, se você nunca teve uma experiência profunda com Deus, não deixe de ir nesse encontro. E se você está frio, se você sente que falta algo que precisa ser reavivado, eu digo para você, a Sheila falou assim, não perca a oportunidade. Irmãos, não perca a oportunidade. Eu sei do que eu falo, porque foi lá que eu tive a minha mente aberta. Amém? Vamos continuar um pouquinho, que nós temos umas coisas bacanas aqui para tratar ainda. Irmãos, quando nós falamos de esperança, aonde que está a nossa esperança? A nossa esperança, meus irmãos, ela está em Cristo. Mas aonde em Cristo? Na sua morte, não. Na sua ressurreição. Agora presta atenção numa coisa. Versículo 12 e 14. Versículo 12 e 14 diz assim, ó. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a pregação, a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais do que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Irmãos, você consegue entender isso? Se Jesus não ressuscitou, e se nós estamos falando que Ele ressuscitou, e se Ele não ressuscitou, nós estamos falando que Deus é mentiroso. É isso, em outras palavras, que Paulo diz aqui. Estamos fazendo de Deus, de certa forma, um mentiroso. Agora presta atenção numa outra coisa. Versículo 15 diz assim, ó. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra Ele testemunhamos que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Mas, se de fato os mortos não ressuscitam, então nem Cristo ressuscitou. Então, se mortos não ressuscitam, nem Ele ressuscitou. Mas Ele ressuscitou. Essa é a boa notícia, que está no versículo 20. Você está entendendo, meus irmãos? Você está entendendo? Irmãos, se eu falar para você, a palavra de Deus, ela nos ensina que, presta atenção numa coisa, a palavra de Deus, ela nos ensina que Cristo é o primogênito dentre os mortos, correto? Mas se Ele é o primogênito dentre os mortos, como é que Ele ressuscitou Lázaro antes da morte dele? Ah, que nó, hein? Né? Como é que Ele ressuscitou? Não, então Lázaro? Hã? Irmãos, presta atenção numa coisa. Segunda-feira na cela em janeiro eu falei um pouquinho sobre isso. Irmãos, como se destrói uma ideia, uma visão errada? Como é possível destruir uma ideia ou uma visão equivocada? Existem algumas formas. Falando mal dela, bom, causa um dano terrível. Batendo diariamente nela,
Mas uma ideia não se destrói assim. Sabe como é que se destrói uma ideia, uma visão equivocada? É apresentando uma nova ideia. Ah, beleza, apresentando uma nova ideia. Mas só isso? Não. É apresentando uma nova ideia e constantemente falando sobre aquela visão. Sabe qual é a palavra mais usada nas grandes corporações? Inclusive o pastor Márcio usou essa palavra outro dia no grupo. Quando eu vi aquela palavra, falei, opa, chamado alinhamento. O que é um alinhamento? Alinhamento é quando existe um plano traçado. E às vezes esse plano sai de curva, então você precisa realinhar aquilo. Você precisa chamar quem está envolvido e dizer, nós vamos para lá. Isso aqui está desalinhado, nós precisamos ajustar isso aqui. Alinhamento quer dizer você ficar na linha. Isso se chama alinhamento. E isso é que as grandes corporações mais fazem. Nós, na nossa empresa, por exemplo, toda segunda-feira, nós temos uma reunião chamada reunião de alinhamento, onde a missão da empresa é trazida à nossa memória. Por quê? Porque nós temos um plano traçado. Irmãos, quando nós falamos do mundo espiritual, quero que você entenda uma coisa. Quem morreu primeiro foi Jesus. Sabe por quê? Porque Deus, eu acredito que ele tinha um pé aqui em Missal quando ele criou o mundo. Sabe por quê? Porque eu acho que ele era alemão. Sabe por quê? Porque se Deus, sabendo que o homem ia fazer o que ele fez, por que ele criou o homem? Alemão, teimoso. É ou não é? Fala a verdade. É, Priscila? Por que ele criou o ser humano, sabendo que o ser humano ia cuspir na cara dele? Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus, ele nos criou por amor. Deus, ele não nos criou, eu não tenho o que fazer, eu vou criar o homem. Não. E mesmo Deus sabendo que nós iríamos fazer isso, sabe o que Jesus fez? Está lá no livro de Apocalipse. Sabe o que Deus fez? Capítulo 13. Diz que Jesus morreu mesmo antes da fundação do mundo no reino espiritual, no reino celestial. Então, o que aconteceu na crucificação de Cristo foi o cumprimento da profecia que Deus havia feito antes mesmo da fundação do mundo. Está entendendo? Então Lázaro não morreu antes de Cristo. Jesus morreu antes de qualquer um. Ele desceu à sepultura. Ele desceu, meus irmãos. Ele foi aonde todo ser humano foi quando ele morre. Porque Jesus foi 100% homem, mas ele nunca perdeu a sua divindade. Então eu quero dizer para você nesta noite, para encerrar, talvez no outro dia a gente continue essa palavra. Irmãos, existem testemunhas que viram Cristo. Não foi 1, 2 ou 3, não. Foram várias pessoas que viram a Cristo. Jesus continuou aparecendo neste mundo após a sua ressurreição por 40 dias. Quando Paulo escreve esta carta, 55 anos depois, muitos destes ainda estavam vivos. Paulo, que escreve esta carta, ele próprio teve um encontro com Cristo. E acredite, este que vos fala, eu aprendi a palavra porque foi ele que me ensinou. Você quer amadurecer na sua fé? Você não tem outro caminho. Deixa ele dominar você. Mergulhe nessa história. E não perca a oportunidade, que nem a Sheila falou. Vá para o encontro. Experimente dar um voto de confiança a Ele. Amém? Se você puder, se coloque de pé. Prometo aos irmãos que num outro momento nós vamos continuar essa palavra e nos aprofundar nessa questão. E, irmãos, eu sei que todos nós aqui, eu acredito que são pessoas que já entregaram a sua vida a Cristo. Eu não acredito que há alguém entre nós que ainda não tenha o reconhecido como Senhor e Salvador. Mas, irmãos, quando nós falamos da nossa entrega a Cristo,
Isso não é só algo da boca para fora. Você quer ter uma prova se você entregou a sua vida para Cristo? Desafie você mesmo diante das coisas do mundo, do dia a dia. Como é que você reage diante das coisas? Quer ver um exemplo simples? Um exemplo bem simples que vem à minha mente agora. Tem muitos homens aqui. Então, o que o brasileiro, uma das paixões do brasileiro? Automóveis, correto? São automóveis. O brasileiro é apaixonado por automóvel. E hoje eu fazia esse questionamento a um homem que se diz seguidor de Cristo. Ele disse que vendeu um carro. E eu falei para ele: você vendeu um carro, você comprou outro carro. Esse carro que você vendeu, por quanto você comprou ele? Evaldo, comprei por tanto. Esse valor está no recibo de transferência? Não, eu coloquei em menos. Quando você vendeu, por quanto você vendeu? Eu vendi por tanto. Você colocou isso? Não, eu coloquei menos. Por quê? Não, para não pagar imposto. Irmãos, não tem como seguir a Cristo e continuar nos caminhos do mundo. Todos nós somos conhecedores que se você comprou um carro, você precisa preencher corretamente e no mês seguinte pagar os tributos sobre o ganho. Então, dizermos que nós somos convertidos a Cristo, que o aceitamos, mas nos deixamos dominar pelo mundo. Isso é ser dominado pelo mundo. Acho que foi a Sheila que comentou, alguém comentou sobre isso, que nós somos dominados pelo mundo. Irmão, aceitar a Cristo não é não pecar, não, mas é lutar contra o pecado. E isso é a diferença do ser humano. E eu desafio você que ainda não se entregou completamente a Cristo. Cada um sabe da sua vida, eu não sei de nada. Cada um sabe da sua vida. Eu só sei de uma coisa que eu posso dizer para você. E que, aliás, eu não vou terminar sem ler esse texto. Me dão mais 5 minutos, gente. 5 minutos, por gentileza. Eu não posso terminar sem ler isso. Nossa, presta atenção. Jesus disse assim, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, ele foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. E o livro de Apocalipse diz que ele virá nas nuvens, e todo olho o verá. Eu sei de uma coisa, eu sou convicto disso: ele vai voltar. E lembre-se, a ida, eu vou estar sozinho, eu vou estar sem a Kika, você vai estar sozinho, e somente há um homem que pode te defender, e o nome dele é Jesus. Amém? Se você puder, feche os seus olhos. E se porventura tiver alguém aqui nesta noite que está enfermo, se você quer receber alguma oração, não importa qual a razão, se você quiser vir aqui à frente, está convidado para vir. Se você precisa de ajuda, eu digo para você, se incline para aquele que é o autor e consumador de todas as coisas, porque só Ele tem as chaves para colocar paz no nosso coração. Senhor, eu te agradeço por esta noite, Pai, te agradeço pela vida de cada pessoa que aqui está, Deus. E eu te agradeço especialmente, Jesus, por aquilo que você fez naquela cruz por nós. Eu te peço, Deus, perdoe as nossas falhas e ajude-nos, Deus, a sermos pessoas melhores, a sermos filhos, pais, esposos, maridos melhores, Pai.
Ajude-nos, Pai, a sermos pessoas que sejamos capazes, Pai, de olhar para o próximo e enxergar nele uma pessoa assim como nós. E Deus, na autoridade que há no Teu nome, eu digo, nesta noite, Pai, se há alguém enfermo aqui, eu declaro a cura sobre a vida desta pessoa, Pai. Seja essa enfermidade física, seja ela espiritual, na autoridade que há no nome de Jesus, eu digo a você, receba a cura na autoridade que há no nome de Cristo. E Deus leve cada um em segurança para a sua casa, e que nós tenhamos uma semana, Deus, de paz, de alegria, cheio da Tua presença, no nome de Jesus, amém. Amém? Abrace 120 pessoas e vá na paz do Senhor, amém? Deus é contigo.